Tudo parecia normal no palácio até que William interrompeu a reunião no meio de uma frase. Uma verdade o atingiu como um raio, abalando a confiança que depositava em todos ao seu redor. Rostos que ele considerava leais, de repente, pareciam repletos de segredos, e a própria história parecia estar em risco. Os muros da tradição não podiam proteger o que ele acabara de descobrir. Quem escondeu a verdade? O que isso poderia significar para a coroa? Junte-se a nós, enquanto mergulhamos nesse momento chocante que ninguém previu. Uma reunião de rotina, atrás de portas douradas. Essa reunião estava agendada há algum tempo, cuidadosamente escrita, entre muitas outras obrigações que preenchiam os dias da vida real. No papel, parecia simples e rotineira, nada de dramático, nem de incomum. As cadeiras estavam perfeitamente dispostas ao redor da longa mesa polida. Documentos estavam empilhados ordenadamente e copos de água captavam a suave luz da manhã. Tudo estava preparado para refletir calma, ordem e controle, as três coisas que o palácio prezava acima de tudo. O príncipe William era esperado a qualquer momento, e sua presença por si só já alterava a atmosfera. Mesmo antes de sua chegada, o ambiente parecia mais sério, mais alerta. Como futuro rei, cada movimento seu carregava um significado intencional ou não. Essa reunião representava mais um passo em sua longa jornada de dever, mais uma responsabilidade assumida com serena firmeza. Quando William entrou na sala, não houve pausa dramática, nem necessidade de chamar a atenção. Ele se movia com a confiança moldada por anos de vida pública, sua expressão calma e serena, sua postura ereta e controlada. Para quem o observasse, ele parecia exatamente como se esperava firme, concentrado e pronto para prosseguir. Nada nele sugeria problemas ou dúvidas. Contudo, por baixo daquela aparência impecável, algo parecia errado. Sentou-se com desenvoltura e sem hesitação fixando o olhar na mesa à sua frente. Ao seu redor, outros também se acomodaram ajustando seus papéis, ajeitando os paletós e assumindo expressões neutras. Eram pessoas que entendiam bem as regras do palácio. Pessoas que sabiam parecer relaxadas, mesmo quando uma tensão silenciosa pairava no ar. À primeira vista, tudo parecia normal, quase normal demais. O tipo de normalidade que vinha de anos repetindo os mesmos rituais até que se tornassem automáticos. Contudo, às vezes, a própria rotina podia ser perturbadora, especialmente quando parecia esconder algo por baixo. William sentiu um peso estranho se instalar em seu peito, enquanto estava sentado ali, uma pressão silenciosa, sem origem aparente. Ele aprendera há muito tempo a ignorar tais sentimentos. O dever sempre vinha em primeiro lugar. As emoções eram deixadas de lado e as perguntas guardadas para depois. Assim fora criado, e assim a monarquia sobrevivia. William olhou para os documentos colocados à sua frente. Pareciam simples repletos de linguagem familiar e palavras cuidadosamente escolhidas. Nada lhe chamou a atenção. Nada lhe causava preocupação imediata. Mesmo assim, a sensação de desconforto persistia. Era o tipo de sensação que lhe dizia que algo importante estava faltando, ou pior, que algo lhe fora ocultado. O palácio fora construído sobre a tradição, mas também sobre o silêncio. Nem toda verdade era dita em voz alta e nem toda decisão era compartilhada igualmente. Com o tempo, os segredos tornaram-se parte da estrutura, escondidos por trás de sorrisos polidos e declarações oficiais. William entendia isso melhor do que a maioria. Contudo, a compreensão nem sempre facilitava a aceitação. Esta reunião, que deveria ser rotineira, já começava a parecer diferente. A ordem e a calma, que o palácio tanto se esforçava para manter, pareciam frágeis como o vidro que podia rachar à menor pressão. William ainda não sabia por quê, mas o instinto lhe dizia que aquilo não era apenas mais um compromisso na agenda. Nada havia começado. Oficialmente, nenhuma palavra havia sido dita e nenhuma decisão havia sido tomada. Contudo, algo já havia mudado. O equilíbrio entre dever e confiança parecia incerto, e a calma que preenchia a sala apenas intensificava a tensão latente.
O príncipe William permanecia sentado em silêncio alheio ao fato de que o curso normal do dia já estava se desfazendo. O palácio acreditava ter o controle da situação, mas o controle era uma ilusão, especialmente quando a verdade aguardava pacientemente nas sombras. E enquanto a reunião estava prestes a começar, uma revelação se aproximava de William. Uma revelação que o obrigaria a interromper tudo e mudar o rumo do que deveria ser apenas mais um dia comum. Um sussurro que muda tudo. A sala mal havia se acomodado em uma atmosfera de silenciosa expectativa quando aconteceu. Uma mensagem privada chegou para William sem que mais ninguém a visse. Era breve e quase casual na sua linguagem, mas o seu peso o atingiu como um arrepio repentino. Ele sentiu a mensagem digital, as palavras piscando no pequeno dispositivo em sua mão, como um trovão em uma sala silenciosa. A mensagem tinha apenas algumas linhas, mas carregava uma verdade que ninguém queria que ele soubesse. Uma verdade que mudaria tudo. A princípio, ele a encarou sem ter certeza se seus olhos o estavam enganando. Seria mesmo verdade. As palavras poderiam realmente significar o que ele pensava que significavam. Por um instante, ele imaginou descartá-la, ignorá-la, fingir que não era nada. Mas o instinto lhe dizia o contrário. Aquilo era real e perigoso. O palácio de repente pareceu menor. As paredes antes protetoras agora pareciam barreiras que se fechavam sobre ele. Os lustres acima, os pisos polidos abaixo, as tapeçarias douradas ao seu redor, tudo o oprimia com um peso sufocante. Cada farfalhar de papel, cada passo suave de um criado, cada murmúrio discreto de um sapateiro soava mais agudo, mais significativo. Segredos sempre existiram ali, entrelaçados na própria estrutura do palácio. Mas este segredo era diferente, era pessoal, atingia o futuro que ele deveria herdar. A mente de William fervilhava. A mensagem revelava traições escondidas sob sorrisos polidos, mostrava decisões tomadas sem o seu conhecimento, escolhas que afetavam não apenas a ele, mas a monarquia, o palácio, o povo. As palavras eram simples, mas as implicações enormes. Toda a imagem de lealdade que ele carregava se despedaçou, substituída por dúvida suspeita e o peso de uma responsabilidade repentina. Ele tentou se concentrar na sala, na reunião que acabara de começar. Mas as palavras ecoavam em sua mente. Os cortesãos que lhe pareceram confiáveis agora surgiam sob uma nova luz. Seus gestos polidos, seus acenos cuidadosos, suas expressões atentas, tudo ganhava um novo significado. A traição era sutil, mas inconfundível quando percebida. E agora ele a havia percebido. O coração de William acelerou. Ele sentiu uma tensão gélida envolver seu peito. Ele percebeu que nada naquela sala era o que parecia. Cada olhar, cada gesto, cada documento, cuidadosamente preparado, poderia esconder mais uma camada da verdade. O palácio, outrora, um lugar de controle e ordem, havia se tornado um palco para segredos. E ele, o príncipe, havia se tornado a plateia de um drama que ninguém queria que ele testemunhasse. Guardou a mensagem de volta na mão, as palavras ainda fervilhando em sua mente. A reunião poderia continuar. Os cortesãos podiam falar, mas ele não podia fingir. O sussurro da verdade já havia penetrado seu mundo. E uma vez que um sussurro se torna conhecido, jamais poderia ser silenciado. Naquele instante, William percebeu que o palácio que ele pensava conhecer havia mudado para sempre e que os próximos passos que daria poderiam definir não apenas o seu próprio futuro, mas o destino da própria monarquia. A verdade que ninguém queria que ele soubesse. A verdade não atingiu William de uma vez. Ela foi se formando lentamente em sua mente enquanto ele permanecia sentado, quieto e imóvel, cercado por pessoas que pareciam calmas e preparadas. O bilhete que ele lera não contava toda a história. Era apenas a porta. Atrás dela havia algo muito maior. Algo que vinha se construindo há muito tempo sem que ele soubesse. Enquanto o silêncio reinava na sala, os pensamentos de William revisitaram as últimas semanas e meses. Momentos que antes ele ignorava, agora pareciam importantes reuniões que terminaram rápido demais, decisões
que pareciam tomadas antes que ele tivesse a chance de realmente se pronunciar respostas que soavam educadas, mas vazias. Naquela época, ele confiava no sistema, confiava nas pessoas, acreditava que a honestidade ainda importava dentro daquelas paredes. Agora essa crença parecia frágil. A verdade era simples, mas dolorosa. Planos para o futuro já haviam sido feitos. Conversas haviam acontecido em grupos menores. Decisões haviam sido tomadas a portas fechadas. Quando a informação chegou a William, já não era mais uma discussão. Era algo que esperavam que ele aceitasse. William manteve a calma por fora, exatamente como lhe haviam ensinado desde pequeno. Seu rosto não demonstrava nada. Seu corpo permanecia imóvel. Mas por dentro, seus pensamentos eram intensos e inquietos. Ele não sentiu raiva repentina. O que ele sentia era mais profundo do que isso. Era decepção. Era a dor silenciosa que surge quando a confiança se esvai. O palácio frequentemente falava sobre união e trabalho em equipe. Falava sobre respeito e dever compartilhado. Mas a união só funcionava quando as pessoas eram honestas. O respeito só funcionava quando todos eram incluídos. O que William agora via era um padrão em que a informação era compartilhada apenas quando parecia seguro e onde o controle importava mais do que a abertura. A sala parecia menor do que antes. O ar parecia mais pesado. William olhou ao redor da mesa, não acusando ninguém em pensamento, mas questionando quem sabia mais do que dizia, quem concordou em permanecer em silêncio, quem acreditava que essa era a maneira correta de lidar com a situação. A verdade não havia sido ocultada apenas para proteger sentimentos. Ela havia sido ocultada para controlar os resultados. William entendia o motivo mesmo que não gostasse. O palácio desejava calma, desejava estabilidade, desejava evitar dramas, mas a calma construída sobre o silêncio nunca durava. Cedo ou tarde, a verdade sempre encontrava um jeito de vir à tona. Seus pensamentos se voltaram para a coroa, não como algo brilhante ou poderoso, mas como uma grande responsabilidade. Ser um futuro rei não se tratava de parecer forte em público. Tratava-se de confiança, e a confiança não sobrevivia quando a verdade chegava tarde e cuidadosamente distorcida. A reunião ainda não havia começado de fato. Papéis permaneciam intocados. Ninguém falava. Contudo, algo havia mudado. A calma parecia tênue como gelo, que poderia se quebrar se alguém pisasse com muita força. William compreendeu lentamente que aquela não era uma decisão simples. Aquilo fazia parte de algo maior. Um caminho já havia sido escolhido. Esperava-se que ele o trilhasse em silêncio e sem resistência. Isso doía mais do que a própria decisão. Ele sempre soube que liderança significava concessões. Mas concessões significavam fazer parte do processo. Ser o último a ser informado era como ser deixado de lado. E em uma família construída sobre imagem e lealdade, ser deixado de lado era perigoso. Os antigos retratos nas paredes pareciam observá-lo atentamente agora. Eles já haviam presenciado momentos como aquele antes. Tempos em que o silêncio importava mais do que a honestidade. Tempos em que família e poder se entrelaçavam. William se mexeu levemente na cadeira. Foi um movimento pequeno, mas que refletia a mudança dentro dele. Ele não estava mais apenas participando de mais uma reunião. Estava diante de uma escolha. A verdade mudara tudo. Ela lhe tirara o conforto e o substituía pela responsabilidade. William agora sabia que aquela reunião não era sobre planos ou burocracia. Era sobre se ele aceitaria ser controlado silenciosamente, ou se finalmente daria um passo à frente e reivindicaria sua voz. Enquanto a sala aguardava em silêncio, William compreendeu uma coisa com clareza. O que ele havia aprendido não podia ser ignorado. Manter-se quieto poderia preservar a paz por um curto período. Mas o preço a pagar seria muito maior no final. O próximo passo não viria da tradição ou do protocolo. Viria dele, e qualquer que fosse sua escolha, tudo o que se seguiria seria determinante.
William quebra a regra não escrita. O momento se prolongou mais do que deveria, silencioso e tenso, como se o próprio palácio estivesse à espera para ver o que William faria em seguida. Ele estava sentado ali, com o bilhete dobrado ao lado, as mãos repousando calmamente sobre a mesa, o rosto sereno e controlado. Para quem o observasse, ele parecia o mesmo, de sempre firme e preparado. Por dentro, porém, o peso da verdade o pressionava cada vez mais a cada segundo que passava. Essa era a parte da qual ninguém falava, quando se tratava de dever à parte, onde as regras colidiam com a realidade. O palácio vivia sob leis não escritas, tanto quanto sob as escritas. E uma das mais fortes era o silêncio. As reuniões seguiam um ritmo, uma ordem meticulosa que jamais deveria ser quebrada. Você ouvia, esperava, aceitava. Não interrompia o fluxo. William sentia essa regra claramente, agora pairando pesadamente na sala, como os retratos nas paredes. Ele a seguira por toda a vida. Fora treinado para respeitá-la, protegê-la e jamais questioná-la em público. Contudo, a verdade que agora carregava fazia com que aquela regra parecesse vazia, quase injusta. A reunião finalmente começava a avançar. Papéis eram tocados, cabeças se viravam levemente. O movimento calmo e ensaiado retornou como se nada tivesse acontecido, como se a verdade que William agora conhecia não existisse. Foi então que algo dentro dele mudou. Ele percebeu que, se permanecesse em silêncio, o palácio interpretaria esse silêncio como concordância. Os planos seguiriam em frente. As decisões seriam mantidas e a verdade seria enterrada novamente de forma organizada e polida sob camadas de tradição. O silêncio seria mais fácil, o silêncio seria mais seguro, mas o silêncio também mudaria algo dentro dele para sempre. William endireitou-se na cadeira, não rapidamente, não dramaticamente, mas com propósito. O movimento foi pequeno, mas suficiente. A sala o pressentiu antes mesmo de compreendê-lo. O ritmo constante vacilou. A atenção se voltou para ele, atraída por algo não dito. Ele não elevou a voz. Não demonstrou raiva, simplesmente interrompeu o fluxo e a reunião parou. O efeito foi imediato. O silêncio tornou-se mais pesado. As mãos congelaram onde estavam. Os olhos se ergueram completamente, sem mais fingir que estavam focados em outro lugar. Não era assim que as coisas funcionavam. Isso não era esperado. A regra, não escrita, havia sido quebrada. William manteve a calma, a expressão firme, porém controlada. Não havia nenhuma emoção à mostra, mas a seriedade de sua presença preenchia a sala. Não se tratava de um desabafo. Era uma decisão. O palácio o havia treinado bem, mas também lhe ensinara algo mais sem querer. Ensinara-lhe quando o silêncio protegia a paz e quando protegia a evasão. Este momento se enquadrava na segunda verdade. Ele deixou claro, sem dizer uma palavra em voz alta, que a reunião não poderia prosseguir como planejado. O peso daquela decisão pairou sobre a mesa. Ninguém se apressou em corrigi-la. Ninguém tentou amenizá-la. A própria pausa falou por si só. Alguns rostos demonstraram surpresa. Outros se contraíram ligeiramente, como se preparassem para o impacto. Alguns permaneceram indecifráveis, suas expressões calmas, se esforçando ainda mais do que antes. Todos compreendiam a seriedade do que estava acontecendo, mesmo que ainda não entendessem o porquê. Aquela não era apenas uma pausa em uma reunião, era uma pausa na tradição. Naquele momento, William sentiu todo o peso do seu papel. Não o título, não a futura coroa, mas a responsabilidade de falar quando o silêncio se tornava prejudicial. Ele sabia que essa escolha teria repercussões. Haveria perguntas, depois reações a portas fechadas, julgamentos silenciosos. Nada disso importava agora. O que importava era que ele havia escolhido a honestidade em vez do conforto. O palácio prosperava, com o controle mantendo tudo sob controle e previsível. A ação de William havia perturbado esse equilíbrio. A calma que antes preenchia a sala agora parecia frágil, como vidro com uma rachadura. Ninguém se mexeu para continuar. A reunião permaneceu suspensa, presa entre o que deveria ter sido e o que havia se tornado. A verdade mudara as regras e todos na sala sentiam isso. William não sentia alívio.
sentia determinação. Quebrar a regra não escrita tinha um preço, mas o silêncio também. Naquele momento, ele entendeu que liderança não era esperar por permissão. Era saber quando a espera causava mais danos do que a ação. O palácio esperava rotina. Esperava-se obediência. O que se recebeu, em vez disso, foi uma recusa silenciosa. E enquanto a sala permanecia congelada naquele silêncio, uma coisa ficou clara para todos os presentes. Esta reunião jamais retornaria ao seu propósito original. O futuro havia mudado não com palavras altas ou vozes alteradas, mas com uma única e calma decisão de parar de fingir. Choque, silêncio e rostos que não conseguiam esconder. O silêncio criado por William não se dissipou rapidamente. Permaneceu na sala denso e pesado, pairando sobre todos como uma sombra que se recusava a se mover. O que antes fora uma reunião calma e controlada, agora parecia incerto, como se o chão, sob seus pés, tivesse cedido sem aviso prévio. Ninguém falava. Ninguém se mexia. O palácio estava acostumado ao silêncio, mas esse tipo de silêncio era diferente. Não era pacífico. Era desconfortável. As pessoas ao redor da mesa reagiam de maneiras sutis que não significariam nada para um observador externo, mas que faziam toda a diferença dentro daquelas paredes. Algumas evitavam olhar para William, preferindo se concentrar em seus papéis ou na superfície polida da mesa. Outros ergueram os olhos, lentamente, a surpresa estampada em suas expressões, antes mesmo que pudessem disfarçá-la. Alguns enrijeceram em seus assentos, seus rostos calmos se contraindo o suficiente para demonstrar tensão. Não era assim que as reuniões terminavam. Não era assim que elas eram interrompidas. O palácio funcionava melhor quando tudo seguia um roteiro, quando todos conheciam seu papel e o cumpriam. William havia se desviado desse roteiro, e agora os outros tentavam entender como reagir. O choque percorreu silenciosamente a sala. Não foi algo barulhento ou dramático. Transparecia nas mãos congeladas, na respiração superficial, nos olhares trocados rapidamente e com a mesma rapidez, desviados. Ninguém queria ser o primeiro a reagir. Ninguém queria revelar demais. William percebeu tudo. Percebeu como algumas pessoas se inclinavam ligeiramente para trás, como se a distância pudesse protegê-las. Percebeu como outras se inclinavam para a frente, como se estivessem prontas para falar, mas inseguras se deveriam. Percebeu os rostos que se esforçavam ao máximo para manter a calma, porque esses eram muitas vezes os que mais escondiam. O palácio havia treinado bem a todos. As emoções eram cuidadosamente controladas ali. O choque era rapidamente engolido. O medo era escondido por trás de uma quietude polida. A culpa era mascarada com profissionalismo. Contudo, nenhum treinamento poderia apagar a súbita percepção de que algo havia dado errado. Algumas pessoas na sala esperavam por esse momento. William podia senti-lo. Havia aqueles que sabiam a verdade muito antes dele. Aqueles que haviam ajudado a moldar as decisões discretamente, acreditando que era para o melhor. Para eles, essa pausa parecia perigosa. Isso significava que a verdade poderia não permanecer oculta. Outros pareciam genuinamente confusos. Eles haviam seguido as instruções, confiado no sistema, e presumido que tudo havia sido tratado corretamente. Agora, percebiam que algo importante havia sido omitido. E essa constatação os deixava inquietos. Os rostos serenos, que antes transmitiam segurança, agora pareciam inseguros. A confiança refinada se quebrava em pequenos gestos. Um maxilar tenso. Uma piscadela prolongada demais. Uma respiração ofegante. Esses eram os sinais que ninguém conseguia controlar completamente. William não acusou ninguém. Não precisava. A própria sala já revelava o suficiente. O silêncio tinha o poder de expor mais do que as palavras jamais poderiam. Permitia que os pensamentos viessem à tona. Obrigava as pessoas a confrontarem o que sabiam e o que haviam escolhido ignorar. Os retratos nas paredes pareciam mais próximos agora, seus olhos pintados, observando a cena se desenrolar. Já haviam presenciado momentos como aquele. Momentos em que o poder mudava silenciosamente. Momentos em que a verdade pressionava a tradição e exigia espaço. Para alguns na sala, o medo começou a substituir o choque. Medo das perguntas que ainda viriam.
Medo das consequências. Medo de serem vistos com clareza pela primeira vez. No palácio, ser visto com muita clareza era muitas vezes mais assustador do que estar errado. Outros sentiram a negação tomar conta. Essa pausa, diziam a si mesmos, passaria. A reunião seria retomada. As coisas voltariam ao normal. O palácio sempre encontrava um jeito de contornar a situação. Sempre encontrava. Mas algo na a mobilidade de William, sugeria o contrário. Ele não parecia inseguro. Ele não parecia ser alguém que recuaria silenciosamente. Sua calma era firme, sólida e definitiva. Essa constatação perturbou a sala mais do que qualquer voz alterada jamais conseguiria. O silêncio se prolongou o suficiente para deixar todos desconfortáveis. Forçou cada pessoa a confrontar seu papel no ocorrido, fosse ele ativo ou passivo. O silêncio não permitia desculpas, não permitia distrações. Foi nesse momento que a compreensão começou a se espalhar. A verdade não era mais apenas o fardo de William. A mensagem pairava sobre a mesa compartilhada por todos, quer quisessem ou não. O palácio não podia mais fingir que se tratava de uma reunião de rotina. O choque foi aos poucos se transformando em algo mais pesado. A consciência de que o equilíbrio havia mudado. A consciência de que a confiança fora testada. A consciência de que os próximos passos seriam muito mais importantes do que os planos já redigidos no papel. Ninguém falou, mas tudo já havia sido dito. E enquanto a sala permanecia mergulhada naquele silêncio inquietante, uma coisa ficou clara para todos. A pausa criada por William não foi temporária. Foi o início de algo que o palácio não conseguiria controlar facilmente. E o que quer que acontecesse a seguir traria a verdade à tona, um confronto privado, a portas fechadas. A reunião não prosseguiu. Isso ficou claro sem que ninguém precisasse dizer nada em voz alta. A pausa se prolongara demais, e o ar na sala tornara-se pesado demais para fingir que tudo estava bem. Lenta e cuidadosamente, a sala começou a esvaziar-se. Cadeiras arrastavam-se suavemente pelo chão. Os papéis foram recolhidos com mãos já não tão firmes como antes. Os rostos mantinham-se educados, mas os olhares evitavam-se. William permaneceu onde estava, calmo e imóvel, mesmo enquanto a sala se transformava à sua volta. Quando as portas finalmente se fecharam, o silêncio pareceu diferente. Já não era partilhado. Era privado, e os momentos privados dentro do palácio, muitas vezes, carregavam a maior verdade. Apenas um pequeno número de pessoas permanecia aquelas que mais importavam para o que tinha acontecido e para o que aconteceria a seguir. As paredes pareciam mais próximas agora, já não suavizadas pela cerimônia ou pela rotina. Este espaço era para a honestidade, embora nem sempre fosse fácil aprendê-la ali. William permaneceu de pé, lentamente, sem pressa, sem raiva, apenas convicto. A verdade que carregava tornara-se pesada demais para ser contida. Não precisava levantar a voz nem demonstrar emoção. Sua mera presença deixava claro que aquela não era mais uma discussão que pudesse ser adiada ou amenizada. O que se seguiu não foi dramático como as histórias costumam imaginar. Não houve discussões acaloradas nem gestos bruscos. Em vez disso, havia uma tensão palpável no ar, preenchendo cada momento de silêncio entre as respirações. Esse era o tipo de confronto que doía mais por se manter controlado. William deixou claro que sabia mais do que lhe haviam dito. Deixou claro que decisões haviam sido tomadas sem seu pleno conhecimento e que a confiança havia sido abalada por causa disso. Suas palavras eram calmas, mas impactantes. Não havia espaço para negação. A princípio, houve hesitação seguida de respostas cautelosas, explicações suaves, elaboradas para soarem razoáveis. O palácio era hábil nisso. As palavras eram escolhidas para proteger a tradição, os processos e as pessoas. Mas William não recuou. Ele ouviu, mas não aceitou respostas que rodeassem a verdade. Lentamente, a história completa começou a vir à tona. Os planos haviam sido discutidos em segredo, elaborados em reuniões privadas e acordados antes mesmo de chegarem aos seus ouvidos. Alguns acreditavam que estavam protegendo-o de pressões. Outros acreditavam que estavam protegendo a própria instituição. E alguns simplesmente seguiam o fluxo, confiando que alguém mais tinha a visão completa. Ouvir aquilo
em voz alta, fez tudo parecer mais pesado. O que antes estava oculto por um silêncio educado, agora estava exposto sem a sua embalagem cuidadosa. A verdade não era mais sutil. Era clara. William sentiu uma profunda decepção o invadir mais pesada do que qualquer raiva jamais poderia ser. Essas eram pessoas que falavam frequentemente de lealdade e união. No entanto, quando mais importava, escolheram o controle em vez da honestidade. Essa escolha doía mais do que qualquer decisão isolada jamais poderia. A sala estava carregada de emoção, embora pouca dela transparecesse na superfície. A culpa brilhou brevemente em alguns rostos. Outros se mantiveram rígidos, como se estivessem se preparando para o julgamento. Ninguém parecia à vontade. Ninguém se sentia vitorioso. William não falou como alguém em busca de poder, mas como alguém em busca de respeito. Deixou claro que ser o futuro rei não significava ser controlado discretamente ou informado por último. Significava merecer total confiança, especialmente quando as decisões moldavam o futuro. Não houve gritos nem gestos dramáticos, apenas uma verdade firme, dita com clareza e sem rodeios. Por um instante, ninguém respondeu. O silêncio retornou, mas desta vez parecia merecido. Permitiu que a verdade se instalasse, que impregnasse a sala e as pessoas ali presentes. O silêncio, quando usado dessa forma, não conseguia mais esconder nada. Alguns ofereceram explicações que soavam mais honestas, agora desprovidas de qualquer polimento cuidadoso. Outros admitiram que acreditavam estar fazendo a coisa certa, mesmo que agora vissem o preço a pagar. O palácio não gostava de erros, mas eles aconteciam mesmo assim, muitas vezes disfarçados de boas intenções. William ouviu, não interrompeu. Deixou a verdade se revelar por completo, pois entendia que uma mudança real não poderia ocorrer sem ela. Mesmo enquanto ouvia uma coisa, permanecia clara em sua mente: a confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói facilmente. Ao final do confronto, nada parecia resolvido, mas tudo parecia exposto. A verdade havia sido dita e não podia ser desdita. O ambiente ficou mais silencioso, mais pesado e estranhamente honesto. Quando William finalmente se virou para sair, fê-lo sem alarde. As portas fecharam-se suavemente atrás dele, mas o impacto do momento permaneceu ali dentro. O que fora dito reverberaria pelo palácio, mudando a forma como as pessoas se moviam, falavam e decidiam. William afastou-se, carregando consigo tanto a verdade quanto o peso do que viria a seguir. O palácio sempre o ensinara a esperar. Agora, obrigara-o a aprender quando a espera já não era suficiente. E ao entrar no corredor silencioso, além uma coisa era certa: a verdade mudara tudo, e não havia como voltar atrás. O peso da coroa se tornava cada vez mais insuportável. William caminhava lentamente pelos longos e silenciosos corredores do palácio. Cada passo ecoava nos pisos polidos. Os lustres acima brilhavam à luz da tarde, mas nem mesmo sua beleza conseguia aliviar o peso em seu peito. Ele sentia como se as próprias paredes o observassem, o julgassem. Tudo em que acreditava sobre o mundo, sobre as pessoas ao seu redor, havia sido abalado. A verdade era pesada, mais pesada do que qualquer coroa que ele já tivesse usado, mais pesada do que a responsabilidade de liderar um país que amava. Ele parou junto a uma janela e olhou para os jardins lá embaixo. As flores estavam perfeitamente aparadas, o caminho reto e limpo, e a fonte cintilava. Do lado de fora, o palácio parecia impecável, calmo e cheio de ordem. Mas, por dentro, William sentia o caos. O que ele aprendera na reunião mudara tudo. Lealdade não era o que ele pensava. Decisões que afetavam a monarquia haviam sido tomadas sem a sua participação, e sussurros de traição agora ecoavam em cada lembrança de encontros passados, em cada sorriso discreto que ele aceitara como genuíno. O peso de ser um príncipe, de ser o próximo na linha de sucessão, o oprimia. Não se tratava apenas de usar uma coroa ou comparecer a eventos. Tratava-se de saber em quem podia confiar e em quem não podia. Tratava-se de tomar decisões que poderiam alterar a história.
Cada escolha importava. E naquele momento, cada escolha era dolorosa. Ele pensou nas pessoas daquela reunião, aquelas em quem havia confiado. Alguns rostos demonstraram culpa tarde demais e outros tentaram esconder suas intenções. Como ele poderia olhá-los da mesma maneira novamente? Ele entrou em um pequeno escritório que geralmente era silencioso e reservado. Ali, ele podia pensar sem interrupções, embora sua mente estivesse tão agitada que pensar parecia impossível. Ele imaginou a coroa, as joias, a cerimônia e o dever. O peso daquilo era maior do que o de ouro ou seda. Era responsabilidade, expectativa e uma história da qual ele não podia escapar. E agora, a coroa parecia mais pesada por causa do custo humano, por causa das mentiras que ele havia descoberto. William pensou no que seu pai e sua avó poderiam ter feito em seu lugar. Pensou na longa linhagem de reis e rainhas, cada um carregando fardos que o mundo jamais veria. A história talvez se lembrasse deles, pelas vitórias pela diplomacia, pelo poder. Mas jamais se lembraria da solidão, dos momentos de angústia, das horas silenciosas em que a coroa parecia mais uma prisão do que um privilégio. Ele estava sentado em uma escrivaninha pesada, com as mãos pressionadas contra a madeira polida. Ele se lembrava de cada sussurro, cada segredo, cada traição, pedaço por pedaço. Era como um quebra-cabeça que ninguém queria que ele resolvesse. E agora que o tinha resolvido, a imagem que se formava era nítida, cruel e inescapável. O palácio que sempre conhecera como lar, de repente, parecia um palco cheio de máscaras. Quem era real? Quem escondia algo? Essas perguntas não o deixavam em paz. Mesmo em meio à luta interna, William sabia que tinha uma escolha. Podia fingir que nada havia acontecido, seguir como antes e manter a frágil paz do palácio. Ou podia agir mesmo que isso significasse abalar as paredes nas quais sempre confiara. Ser um futuro rei não se resumia a aparências ou tradição. Era sobre coragem, sobre encarar verdades incômodas e sobre tomar decisões que moldariam o futuro de seu país. Seu reflexo na janela o encarava de volta. O homem que parecia calmo por fora sentia tudo por dentro. A mágoa, a raiva, a decepção, tudo se misturava, formando um peso enorme que só ele podia suportar. E, no entanto, ele também via uma faísca de força. Uma força que não o deixaria ser enganado novamente. Uma força que o guiaria pelas escolhas que se aproximavam. Conforme a luz mudava e as sombras do palácio se estendiam pelo chão, William sabia que o mundo lá fora desconhecia a tempestade que se desenrolava dentro daquelas paredes. O peso da coroa era maior do que nunca, e, no entanto, ele não tinha escolha a não ser suportá-lo. Cada passo que desse dali em diante carregaria a lembrança daquele dia. Cada decisão seria influenciada pela verdade que ele havia descoberto. Ele se levantou da escrivaninha, endireitando as costas. O amanhã traria novos desafios, novas decisões e novas revelações. O fardo da coroa não diminuiria, mas ele estava aprendendo a carregá-lo à sua maneira. E talvez, só talvez, esse peso o tornasse um rei melhor, um rei que conhecesse tanto a glória quanto a dor de sua posição. O palácio estava silencioso agora, mas a mente de William não, e no fundo, ele sabia que a parte mais difícil ainda não havia terminado. Havia mais verdades à espera, mais segredos escondidos em recantos que ele ainda não havia visto. Enquanto se preparava para enfrentar mais um dia, William não conseguia se livrar da sensação de que a próxima revelação seria aquela que mudaria tudo para sempre. Um palácio transformado para sempre. O palácio jamais retornou à sua calma habitual. Após a reunião interrompida, o ar parecia mais pesado, mais denso, como se até as paredes tivessem absorvido a tensão. Os funcionários cochichavam em cantos tranquilos com cuidado, para não serem ouvidos. Os cortesãos se moviam de forma diferente, mais lenta, mais cautelosa. Alguns olhavam para William com uma nova suspeita, outros com preocupação, outros com uma culpa que não conseguiam mais esconder. O palácio ainda era belo, impecável e grandioso. Mas por baixo da superfície, nada seria como antes.
William percorria os corredores com uma autoridade silenciosa. Ele não era mais apenas um participante da rotina da vida real. Tinha visto demais, aprendido demais para agir como se nada tivesse acontecido. Cada olhar, cada conversa, cada decisão carregava o peso do que ele agora sabia. O palácio era um reino de aparências, mas ele vislumbrara a verdade por trás delas. E a verdade o transformara. Nas semanas que se seguiram, as alianças mudaram silenciosamente, mas de forma perceptível. Alguns cortesãos que pareciam intocáveis agora evitavam certos aposentos. Outros cochichavam a portas fechadas, questionando lealdades e agindo com cautela. Nem mesmo os funcionários mais refinados conseguiam esconder seu desconforto. O palácio sempre fora um lugar de ordem, mas agora pulsava com incerteza. Um único olhar podia transmitir suspeita. Um sorriso podia esconder uma ameaça. Taswanese era mais certo. O próprio William sentia a mudança a cada instante. Ele não podia mais confiar nos sorrisos fáceis ou nas palavras gentis que antes aceitava. Cada reunião, cada decisão, cada anúncio era agora filtrado pela lente da verdade que ele havia descoberto. O futuro da monarquia, que antes lhe parecera um caminho claro traçado, agora se mostrava envolto em segredos, traições e escolhas que ele jamais imaginara fazer. Até mesmo os eventos cerimoniais, que antes lhe traziam conforto em sua previsibilidade, agora carregavam tensão. Os bailes suntuosos, os jantares formais, as visitas oficiais, tudo era um lembrete de que a aparente calma do palácio podia esconder tempestades por baixo. William percebia as mínimas mudanças de comportamento, os mais breves lampejos de culpa ou hesitação. O palácio sempre fora um teatro, mas agora ele entendia que os atores eram tão reais quanto os roteiros que seguiam, e às vezes os roteiros eram mentiras. Certa noite, caminhou sozinho por uma galeria silenciosa, com os retratos de reis e de rainhas o encarando de molduras douradas. Eles haviam governado com poder, com estratégia, com o peso da história sobre os ombros. William percebeu que também teria que navegar por este mundo com cautela. O palácio jamais esqueceria o que acontecera, e ele também não poderia. Cada decisão que tomasse agora reverberaria pelos corredores, pelas pessoas, pela própria história. A verdade que descobrira não desapareceria. Permaneceria em cada corredor, em cada sussurro, em cada meticulosa organização de papéis e agendas. Moldaria o palácio, moldaria a monarquia e o moldaria. E, de certa forma, lhe dava poder. Não o poder fácil de comandar, mas o poder profundo e inabalável que vem de conhecer a realidade como ela é, não como aparenta. Mesmo assim, o peso era enorme. Mesmo com clareza, William sentia a dor da traição, a mágoa da decepção e a solidão da responsabilidade. Liderança não era uma coroa ou um título. Era um fardo. E às vezes, os fardos mais pesados eram aqueles que ninguém mais conseguia ver. O palácio mudara para sempre, e ele mudara com ele. Contudo, na quietude da noite, quando os corredores estavam vazios e os lustres cintilavam à luz de velas, William também sentia uma faísca de determinação. Ele encararia o palácio como ele era. Agora, não como fora. Tomaria as decisões necessárias, protegeria a monarquia e navegaria pelas águas traiçoeiras da verdade e da lealdade. O palácio não podia mais esconder suas rachaduras, mas ele podia escolher como atravessá-las. E lá no fundo, ele sabia que aquilo era apenas o começo. Segredos ainda estavam enterrados, sussurros. Ainda aguardavam para serem revelados e escolhas ainda se apresentavam. O palácio mudara para sempre, mas ele também. A monarquia, o povo e o futuro estavam agora todos entrelaçados com a verdade, e William jamais se desviaria dela novamente. O palácio sobrevivera a séculos de poder e intriga. Mas o que William descobrira prenunciava uma tempestade, ainda por vir uma, que poderia abalar o próprio coração da monarquia. E se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.